Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos à nossa oficina de astronomia de número 498. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva, comigo aqui no estúdio o nosso Tiago Basso, diretor, e sempre num patrocínio da rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica. Na oficina de hoje nós vamos falar sobre o céu do inverno de 2024. Estamos na 28ª temporada anual das oficinas de astronomia e uma das nossas tradições é justamente comentar aquilo que de principal vai acontecer no firmamento durante os meses de cada estação do ano. Então agora, inverno de 2024, nós estaremos cobrindo o período que vai de 1º de julho até 30 de setembro. Julho, agosto e setembro. Tá certo, meu diretor? E já que estamos falando de fenômenos astronômicos, é óbvio que você não pode deixar de ter o Anuário Astronômico Catarinense, edição 2024. Aqui dentro vocês encontram tudo o que vocês precisam saber para aprofundar os conteúdos que nós vamos abordar aqui na oficina de hoje. Efemérides, eclipses, fases da Lua, configurações dos planetas, chuvas de meteoros, ocultações, cometas brilhantes, notas históricas. O Anuário Astronômico Catarinense está no 10º ano de publicação consecutiva. Nossos parabéns pelo excelente trabalho que vem sendo feito pelo professor Alexandre Amorim, lá do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas José Brasilício de Souza, de Florianópolis, Santa Catarina, que é o responsável pela edição do Anuário Astronômico Catarinense. Você pode fazer o seu pedido online, veja ali no slide, loja.ui.clap.com/título/UA42756, pedidos online, ou então mande um e-mail para costeira1@yahoo.com e peça agora mesmo o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense 2024. Eu garanto que vale a pena. O que nós temos mais aí, meu diretor de merchandising? Ah, sim, continua, meu diretor, a promoção 60% de desconto para quem for adquirir a videosérie Astrosociologia, a existência de extraterrestres e o futuro da humanidade. O que será que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, você vai descobrir adquirindo esta videosérie original da rede Ômega Centauri. Comigo na apresentação e com a direção do nosso Tiago Basso, do Núcleo de Audiovisual da rede. Então não perca a oportunidade, 60% de desconto, apenas R$ 39,90, são 12 episódios, e você pode adquirir acessando ali o QR Code ou o site que está inclusive aparecendo aí no vídeo agora. Quais são os destaques do período julho, agosto, setembro no tangente a fenômenos astronômicos? Em julho nós destacamos a máxima elongação do planeta Mercúrio ao Sol, um ângulo de 26, quase 27 graus, 26,9 graus a leste do nosso astro-rei. Em agosto nós vamos destacar, dias 4 e 5, um agrupamento aparente entre o planeta Vênus, a estrela Régulus, da constelação de Leão, e a Lua, que estará visível no céu do Poente. Dia 14, uma conjunção bem interessante entre os planetas Marte e Júpiter. E depois, no dia 21, a ocultação de Saturno, o planeta dos anéis, pela Lua, visível lá no norte e nordeste do Brasil. Já no mês de setembro, dia 4, teremos a máxima elongação ocidental de Mercúrio, a 18,1 graus oeste do Sol. Teremos também no dia 5 a conjunção de Vênus com a Lua. No dia 8, a oposição de Saturno ao Sol. Estará começando o melhor período do ano para a observação do planeta dos anéis. No dia 17, um eclipse lunar parcial visível em todo o território brasileiro. E no dia 22, dia 22, né, meu diretor, vai acontecer
mais um equinócio de primavera. Porque esse inverno, meus amigos, aqui para quem é da região sul, e quem não é, está acompanhando pela mídia, né? Tá danado. Eu estou aqui hoje de pé porque tem uma estaca aqui atrás me segurando, né, meu diretor? Senão eu estava caindo aqui. E o diretor ali também, né? Os dois estão gripados, né? E a climatologia vem castigando o Rio Grande do Sul. Então, no dia 22 de setembro é a data da redenção, certo, meu diretor? 22 de setembro, o equinócio da primavera. Muito bem, vamos começar agora em julho. Em julho, como sempre, nós temos vários fenômenos, né? Todos os meses isso acontece, não vai ser diferente, mas nem todos são assim tão interessantes. Por exemplo, dia 1º tivemos uma conjunção de Marte com a Lua, com uma separação de 4 graus. No dia 5 de julho, tivemos a passagem da Terra, nosso planeta, pelo afélio, ou seja, a maior distância do nosso planeta ao Sol, cerca de 1,016 unidades astronômicas. Isso se traduz por aproximadamente 152 milhões de quilômetros. A distância média da Terra ao Sol é normalmente referida como 150, ou mais precisamente 149,6 milhões de quilômetros. No afélio, essa distância fica um pouquinho maior, da ordem de 152 milhões de quilômetros, é o que acontece agora então no dia 5 de julho, e no periélio, ponto mais próximo do Sol, se reduz a cerca de 147 milhões de quilômetros. O periélio é lá em janeiro, né? No dia 5 também temos a ocorrência da Lua Nova, o início de mais um ciclo das fases lunares. No dia 7 de julho, Mercúrio estará em conjunção com a Lua, a 3 graus ao sul. No dia 8 é Júpiter que faz conjunção com a estrela mais brilhante da constelação de Touro, Aldebaran, o planeta gigante distando 4,7 graus ao norte da estrela. No dia 9, às 8 horas da manhã, esses horários são todos horários de Brasília. No dia 9, às 8 horas da manhã, Régulus, estrela mais brilhante da constelação de Leão, em conjunção com a Lua, Lua crescente, separação de 3 graus, e a passagem de Vênus pelo periélio, o ponto em que aquele planeta se encontra também mais próximo do Sol. Já no dia 12, nós teremos o apogeu da Lua, maior distância do nosso satélite à Terra, 404 mil quilômetros, distância de centro a centro, e a passagem também da Lua pelo chamado nodo descendente da sua órbita. Significa que é a passagem da Lua do plano norte para o plano ao sul da linha ou da eclíptica, que é a projeção da órbita da Terra no céu. No dia 13 de julho, a Lua entra em quarto crescente e no mesmo dia faz uma conjunção com a estrela Spica, que é a mais brilhante da constelação de Virgem. A distância ali entre os dois astros fica em torno de 1 grau, um pouquinho menos, 0,9 graus. No dia 17, a Lua faz conjunção com Antares, na constelação do Escorpião. E essa sim é uma conjunção bem apertada, apenas 0,2 graus de separação. De fato, será visível uma ocultação lá na região nordeste do Brasil. Dia 21 às 7h17 teremos a ocorrência da lua cheia, é a chamada lua das trovoadas ou a lua do feno, na tradição dos fazendeiros e dos antigos povos, né, dos antigos agricultores do hemisfério norte. E no dia 22, aí sim, o grande destaque do mês, a máxima elongação de Mercúrio ao Sol. Mercúrio situado a 26,9 graus a leste do Sol e visível após o escurecer na direção do ponto cardial oeste. Dia 24, a Lua passa pelo perigeu, menor distância da Terra, 369 mil, quase 365 mil quilômetros de distância. No dia 24, ainda às 18 horas, nós teremos uma conjunção do planeta Saturno com a Lua. A separação é pequena, 0,4 graus, e de fato uma ocultação deste planeta pela Lua será visível lá na região sudeste da Ásia. No dia 24 ainda, às 23 horas, o planeta Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, faz conjunção com Régulus, da constelação do Leão, um pouquinho menos de 2 graus de separação.
E logo depois, dia 26, nós teremos a passagem da Lua pelo seu nodo ascendente, quando a Lua vai do lado sul para o lado norte do plano da órbita terrestre em torno do Sol, o plano da eclíptica. No dia 27, nós temos o planeta Mercúrio passando pelo afélio, ponto de maior distância dele até o Sol. Também temos nesse dia a Lua, o nosso satélite natural, entrando na fase de quarto minguante. E depois, dia 31, fechamos o mês, durante a madrugada, com o máximo de atividade da chuva de meteoros Delta Aquáridas Sul, que é uma pequena chuva de meteoros que é visível no período, na segunda metade da noite, especialmente quando as noites estão escuras, sempre lá no final de julho, vários dias, antes e depois do dia 31, inclusive a atividade dos meteoros invade um pouquinho o mês de agosto, e ela não é uma chuva que ocorre unicamente, ela é a principal, mas existem outras chuvas meteóricas menores acontecendo na mesma área do céu, as constelações do Aquário e Capricórnio, e o conjunto de atividade dessas chuvas forma o que normalmente se refere como o complexo meteórico eclíptico de inverno. É uma das épocas mais favoráveis para a observação de chuvas de meteoros aqui no hemisfério sul. Esse ano nós teremos um pouquinho de interferência da Lua, porque vejam ali, cadê o meu PowerPointer? Deixa eu pegar aqui o meu fiel auxiliar. No dia 27, apenas 4 dias antes do máximo das Delta Aquáridas, nós temos a Lua entrando em quarto minguante, significa que ela vai estar brilhando durante a madrugada, que é justamente, olha aí a gripe, meu diretor, vai fazer o quê? Que é justamente o período em que nós precisamos ter céu escuro para observação, depois da meia-noite. Infelizmente a Lua vai estar no céu e atrapalhando um pouco a visibilidade desses meteoros. Muito bem, temos algumas simulações aqui, feitas com o software Stellarium, no caso da máxima elongação de Mercúrio, no dia 22 de julho. A situação é a seguinte: está se iniciando a melhor época do ano para a observação do planeta Mercúrio no hemisfério sul. Então, considerando a posição da capital gaúcha, Porto Alegre, no dia 22, o que a gente recomenda é que vocês olhem para a direção oeste e, em particular, ao redor das 18h20, para um observador localizado em Porto Alegre ou na região metropolitana ali de uma forma geral, o planeta Mercúrio vai estar a 3 graus da estrela de primeira magnitude Alfa Leonis, também conhecido como Regulus, na constelação de Leão. Esses dois astros estarão brilhando a cerca de 18,5 graus de altura acima da linha do horizonte, sendo que Mercúrio não estará muito brilhante, magnitude mais 0,5, ele consegue, inclusive, tem aparições em que ele se torna mais notável, mas ainda assim deve ser fácil ver o planeta Mercúrio. Se você tem um telescópio, esse instrumento poderá revelar um pequeno disco de aproximadamente 8 segundos de arco, mostrando um efeito de fase minguante. O planeta estará 44% iluminado pelo Sol. E o ocaso de Mercúrio na capital gaúcha e cercanias vai acontecer às 19 horas e 53 minutos. Como eu disse no início dessa abordagem, Mercúrio estará muito bem situado para observação desde o hemisfério sul, não só ao redor do dia 22 de julho, inclusive alguns dias antes e algumas semanas depois desse período, invadindo inclusive o mês de agosto. É a melhor época para ver Mercúrio, até a primeira semana de agosto. E um pouquinho antes, já no dia 7 de julho, uma lua crescente, bem fininha, 4% iluminada pelo Sol, vai estar visível a apenas 3,4 graus do planeta Mercúrio, às 18h25, olhando para o oeste, 10 graus acima da direção, acima da linha do horizonte. 10 graus de elevação na direção do oeste, um pouquinho mais para a direita do oeste, inclusive, vamos dizer oeste-noroeste. Não fosse pela claridade do crepúsculo, a claridade do anoitecer,
que ainda vai estar presente nesse momento, né? Que não impede a observação do planeta em si, nem da Lua, mas ela impede a observação de um aglomerado estelar conhecido como M44 ou Presépio, ou ainda Manjedoura, que fica na constelação de Caranguejo. Esse aglomerado poderia estar visível com a ajuda de um binóculo, caso o céu estivesse completamente escuro. Ele estará situado muito próximo de Mercúrio e da Lua, mas a claridade crepuscular vai impedir a observação desse aglomerado. Temos aqui uma simulação, né? Aqui é o ponto cardial oeste, um pouquinho à direita do ponto cardial oeste, Mercúrio brilhando então a cerca de 10 graus acima da linha do horizonte. 10 graus? Foi isso mesmo que eu disse? É um pouco mais, né? Um pouco mais, né? Brilhando em torno aí de... Não, 10 graus, às 18h25 em torno de 10 graus, tá? Muito bem. Olha, eu quero aproveitar para lembrar a quem está nos assistindo que em janeiro desse ano a rede Ômega Centauri publicou um livro de minha autoria. Chama-se Meu Universo, e ali eu abordo crônicas sobre o céu e a Terra, conteúdos de astrobiologia, fenômenos anômalos não identificados. Apresento também uma seleção de vivências, de memórias que marcaram a minha carreira ao longo dos últimos 50 anos. Eu comecei a estudar astronomia em 1973, ainda me considero um humilde estudante, mas decidi já reunir em um livro algumas das experiências que eu tive a oportunidade de vivenciar nesse meio século de estudos. E também algumas crônicas onde eu faço reflexões sobre como o estudo da astronomia modificou a minha maneira de ver o mundo e a realidade imediata que nos cerca. Então, se você quer nos prestigiar, a mim e a rede Ômega Centauri, adquira um exemplar, o formato é digital, são 501 páginas e custa apenas R$ 34,90. Você pode mandar um e-mail para mim mesmo, luizastronomo@gmail.com, terei muito prazer em atender o seu pedido. E na hora de pagar, claro, né, meu diretor, utilize o Pix da rede Ômega Centauri, universoastronomia22@gmail.com. É prático, é rápido e é seguro, certo? Muito bem. No mês de agosto, nós vamos ter, no dia 2, uma conjunção da Lua com Pollux, a estrela mais brilhante situada na constelação de Gêmeos. A separação entre ambos os astros será um pouquinho inferior a 2 graus. No dia 3, o planeta Marte vai fazer conjunção com a estrela Aldebaran, lá na constelação do Touro, distância de aproximadamente 5 graus entre os dois. No dia 4, temos uma nova lua nova, e ainda no dia 4, às 20 horas, começa um dos fenômenos em destaque no mês. A conjunção de Vênus com Régulus na constelação de Leão. A separação entre ambos vai ser de 1 grau, exatamente. No dia seguinte, às 16 horas, essa mesma estrela, a constelação de Leão, Régulus, faz conjunção com a Lua, separação de 2,9 graus, e um pouquinho depois, às 19 horas, o planeta Vênus faz conjunção com a Lua, com separação de 1,7 graus. Dia 8 de agosto, a Lua passa pelo nódulo descendente, vem do lado norte para o lado sul, do plano da eclíptica. No mesmo dia, temos a ocorrência do apogeu da Lua, maior distância da Terra, 405 mil quilômetros. E no dia 10, conjunção da Lua com Spica, principal estrela da constelação de Virgo, ou Virgem. Aí no dia 12, acontece o máximo da chuva de meteoros Perseidas, que é uma das grandes chuvas de meteoros de recorrência anual. Ela tem a origem aparente dos seus meteoros, o seu radiante, situado na região da constelação de Perseu. É uma chuva de meteoros famosa no hemisfério norte, mas que para nós aqui do hemisfério sul não se apresenta em condições as mais ideais para a observação. Nesse mesmo dia, a Lua vai entrar na fase de quarto crescente.
2 dias depois, quase na metade do mês, Antares, lá na constelação do Escorpião, vai fazer uma conjunção apertadíssima com a Lua, separação de apenas 1/100º de grau. Isso quer dizer que haverá uma ocultação de Antares pela Lua. E, de fato, essa ocultação será visível lá na Polinésia Francesa. Infelizmente, não será visível no Brasil. Dia 14, ainda às 12 horas, vamos ter a ocorrência da conjunção do planeta Marte com o planeta Júpiter. A distância entre ambos será de apenas 0,3 de grau, então um evento bem interessante. No dia 18, às 23 horas, a conjunção inferior do planeta Mercúrio, ou seja, Mercúrio passando entre a Terra e o Sol. Dia 19, às 15 horas e 26 minutos, a ocorrência da lua cheia, mais uma lua cheia, que no hemisfério norte, na tradição dos agricultores do hemisfério norte, dos antigos agricultores, era normalmente referida como a lua dos grãos ou a lua do milho verde, né? Porque era a época de iniciar a colheita das culturas de verão e o armazenamento desse alimento para o inverno, não é? Que seguiria depois. Dia 21, nós temos a conjunção do planeta Saturno com a Lua, distância de 0,4 graus, uma ocultação visível nas regiões norte e nordeste do Brasil, e no mesmo dia a passagem da Lua pelo perigeu, menor distância da Terra, 360 mil quilômetros. Essa é a distância entre o centro da Terra e o centro da Lua. Aí no dia 22, nós temos a passagem da Lua pelo nó do ascendente, ela vai do sul para o norte da eclíptica, e no dia 26, a ocorrência da fase de quarto minguante. Dia 30 de agosto, encerramos o mês do mesmo jeito que começamos, ou seja, com outra conjunção de Pólux, estrela mais brilhante da constelação de Gêmeos, com a Lua, separação de 1,7 graus. Então, os destaques de agosto são: ao anoitecer do dia 5, o agrupamento que nós vamos ter de Vênus com a Lua e a estrela Régulus, acontecendo na constelação do Leão, certo? Vênus é o planeta mais brilhante do sistema solar, né? Então ele vai formar nesse dia conjunção com a Lua e Régulus. Eles vão estar formando uma formação, assim, um agrupamento de configuração triangular bastante compacto. A separação entre Vênus e Régulus vai ser de 1,3 graus, a separação entre a Lua e Vênus 2,6 graus e a separação entre a Lua e Régulus 3,1 graus. Então, um triângulo cujos lados, né, vão medir 1,3, 2,6 e 3,1 graus. Um triângulo com 3 lados diferentes. Isso se chama um triângulo escaleno, né, meu diretor? Olha aí, é isso aí mesmo, viu? Entretanto, meus amigos, a visualização desse fenômeno ela vai ser bastante dificultada pela luminosidade crepuscular. Então vamos pegar ali o horário das 18h15, tá? Para um observador em Porto Alegre, olhando para a direção oeste, esses 3 astros vão estar mais ou menos a 10 graus de elevação sobre a linha do horizonte. Então você precisa ter um horizonte relativamente desimpedido. Se você está em Porto Alegre, vai lá para a usina do gasômetro, ali para a orla da região sul, né, Ipanema, Parque Marinha do Brasil, estou certo ou errado, meu diretor? É isso aí, né? Aquela região ali, né? E procure olhar para a direção do pôr do sol. O planeta Mercúrio, inclusive, também estará visível, né? Cerca de 6 graus mais acima do par formado por Vênus e por Régulus, tá? Muito bem. No dia 14 de agosto, às 12 horas, o outro destaque do mês, a conjunção de Marte com Júpiter, separação entre ambos de 0,3 graus. Aí, o que nós recomendamos é que vocês procurem observar esses 2 planetas na madrugada do dia 14, olhando para a direção leste, mais à esquerda das Três Marias, que ficam na constelação de Órion. Ao redor das 4 horas da manhã, a separação entre Marte e Júpiter será de 21 minutos de arco. E isso é só um pouquinho mais do que a separação mínima, que vai ser de 18 minutos de arco. Tá? Então, é o melhor momento para conferir essa conjunção. Esses 2 planetas vão estar ali entre os chifres da constelação do Touro. Tem aqui uma simulação. Aqui as Três Marias, ó, olhando para o leste, de madrugada, 4 horas da manhã.
Rigel, Betelgeuse, aqui é a região do Órion, né? Então, à esquerda, você está de frente para as Três Marias, à esquerda, na constelação do Touro, imediatamente abaixo do aglomerado das Híades, você vai ter Júpiter e Vênus bem coladinhos ali, aparentemente um no outro. Dia 21 de agosto, às 0 horas, horário de Brasília, vamos ter a ocultação de Saturno pela Lua, que é visível lá no norte e nordeste do Brasil. Aqui no sul não haverá ocultação, apenas teremos uma conjunção entre os dois astros, né? O distanciamento à meia-noite, 0 hora, entre os dois, para quem está aqui em Porto Alegre, será de apenas 56 minutos de arco. Se você desconta os 30 minutos de arco ali aliás, os 15 minutos de arco, né, do diâmetro lunar, você vai ter ali uma distância de... bom, isso aqui estaria em relação a, considerando 30 minutos de arco, né? Mas Saturno não chega a ser ocultado, tá? Não chega a ser ocultado para nós aqui no sul. Estarão bem situados no céu, 56 graus de elevação, direção do leste, mas, infelizmente, não veremos uma ocultação. Na próxima oficina de astronomia, já vou anunciar aqui, nós estaremos retomando a análise de um dos casos mais icônicos da casuística ufológica brasileira, o caso do voo VASP 169. E já quero chamar a atenção para o fato de que a rede Ômega Centauri disponibilizou agora, no início de maio, a versão estendida de um documento chamado Dossiê Voo VASP 169, caso encerrado, onde eu faço uma análise que, até onde nós temos conhecimento, é a mais aprofundada e cientificamente rigorosa análise daquela ocorrência. Tá? São 184 páginas, fartamente ilustradas, amplamente documentado o texto, e eu diria, sem exagero, que este documento é leitura obrigatória tanto para os crentes quanto para os céticos. Você pode adquiri-lo em versão digital por apenas R$ 19,90, pagando pelo Pix da rede universoastronomia22@gmail.com, certo? Não emita opinião sobre este caso sem antes ler este documento. No mês de setembro, teremos no dia 2 a Lua Nova, no dia 4 a máxima elongação de Mercúrio ao Sol, mas agora a oeste do astro-rei, 18 graus. No dia 5, a passagem da Lua pelo nódo descendente, vindo do norte para o sul da eclíptica, e também a conjunção de Vênus com a Lua a 1,2 graus de separação. Ainda nesse mesmo dia, a passagem da Lua pelo seu apogeu, maior distância da Terra, 406 mil quilômetros. E no dia seguinte, dia 6, Spica, da constelação de Virgem, em conjunção com a Lua a 0,6 graus ao sul. Dia 8, a oposição de Saturno ao Sol, estará começando o melhor período do ano para a observação do planeta dos anéis. No dia 9, a conjunção do planeta Mercúrio com a estrela Régulus, lá na constelação de Leão. E no mesmo dia, a passagem de Mercúrio, o mesmo Mercúrio, pelo periélio da sua órbita, menor distância ao Sol. Dia 10 de setembro, haverá a conjunção de Antares com a Lua, distância de apenas 1/10 de grau, com ocultação visível no Oceano Índico e no oeste da Austrália. Não será visível ocultação no Brasil novamente. Dia 11, a Lua vai entrar em quarto crescente, às 3 horas e 6 minutos, horário de Brasília. E no dia 17, a conjunção de Saturno com a Lua, 0,3 graus de separação. Também a ocultação não será visível no Brasil, mas apenas na América do Norte e na região do Havaí, lá no Oceano Pacífico. É o dia da lua cheia também, a lua das frutas, como os antigos agricultores do hemisfério norte se referiam à lua cheia que ocorria em setembro. E nesse mesmo dia teremos um eclipse lunar parcial, este sim, completamente, inteiramente visível no Brasil.
tá? Vamos falar sobre ele logo na sequência. Dia 18 de setembro temos a conjunção de Vênus com a estrela Spica, lá em Virgem. Temos a passagem também da Lua pelo perigeu, 357 mil quilômetros da Terra, menor distância. Temos a passagem da Lua pelo nó do ascendente, vai do sul para o norte da eclíptica. E 2 dias mais tarde haverá a conjunção, aliás, a oposição do planeta Netuno, planeta mais distante do Sol, né? O que quer dizer que estará iniciando o melhor período para a observação de Netuno também. Dia 22, aleluia, meu diretor, 9 horas e 44 minutos da manhã, o equinócio de primavera para o hemisfério sul. Pela segunda vez no ano de 2024, o centro do Sol estará cruzando a linha do equador celeste. Mas agora, vindo do norte para o sul, invadindo o hemisfério sul celeste, né? Então, a partir daí, o inverno estará definitivamente condenado. Já vai tarde, né, meu diretor? Já vai tarde, né? Esse ano chegou cedo, está massacrando, mas ele vai. Eu tenho certeza que ele vai, né? Vai embora. Bom, dia 26, Pólux na constelação de Gêmeos, estrela mais brilhante, em conjunção com a Lua. Dia 29 de setembro, Régulus, na constelação de Leão, em conjunção com a Lua. E dia 30, às 18 horas, Mercúrio na conjunção superior, o que quer dizer que ele vai estar passando do outro lado do Sol, certo? Portanto, não estará visível a partir da Terra. Os destaques de setembro são, portanto, no dia 4, Mercúrio na máxima elongação a 18,1 graus oeste do Sol, que é uma aparição matutina, ou seja, você tem que levantar cedo e olhar na direção do leste antes do nascer do Sol. Mas será uma aparição muito desfavorável para o hemisfério sul, em virtude do pequeno ângulo de elongação, apenas 18 graus do Sol, e também por causa do ângulo muito fechado que a eclíptica faz com a linha do horizonte. Então, veja, em Porto Alegre, às 6 horas da manhã, o planeta vai estar a apenas 3 graus de altura sobre o horizonte, isso já em meio à aurora náutica, aquela fase do crepúsculo onde nós temos o Sol entre 12 graus e 6 graus abaixo da linha do horizonte. Na verdade, o Sol estará a 8,3 graus abaixo do horizonte, às 6 horas da manhã. Então vejam que realmente é uma aparição... Saúde, meu diretor! Viva a gripe, viva o resfriado! Né? É uma aparição muito desfavorável do planeta Mercúrio, aparição matutina. Dia 5 de setembro, a conjunção de Vênus com a Lua, a 1,2 graus ao norte. Então a gente recomenda que a gente faça a observação na véspera, no dia 4. Às 18h30, olhando para a direção oeste, a Lua vai estar 3% iluminada pelo Sol e a 6 graus abaixo do planeta Vênus. Os dois astros estarão ali entre 13 e 20 graus de altura acima da linha do horizonte. Mas eu diria que a visão mais interessante acontece no dia seguinte, dia 5 de setembro. Na mesma hora, 18h30, a Lua vai estar então 7% iluminada, 4,8, praticamente 5 graus mais acima da posição do planeta Vênus. E ambos os planetas ao redor de 20 graus de elevação. Então, não deixem de conferir se as condições meteorológicas ajudarem. Aqui nós temos a simulação para o dia 4, a Lua brilhando abaixo de Vênus. E aqui nós temos a simulação para o dia 5, a Lua já mais iluminada, brilhando acima do planeta Vênus. Tá? Depois, no dia 8, temos a oposição de Saturno ao Sol. Como eu disse antes, começa o melhor período para a observação de Saturno, principalmente com o auxílio de um telescópio. Na capital gaúcha, nesse dia, o planeta nasce às 18 horas e 2 minutos, vai passar pelo meridiano às 0 hora e 17, então já no início da madrugada do dia 9, e vai ter ocaso às 6h40 da manhã do dia 9. Bom, Saturno estará localizado 2 graus a sudoeste da estrela de quarta magnitude Phi Aquarii, que fica na constelação do Aquário. Ele tem magnitude 0,6 positiva
é um brilho relativamente modesto e isso tem uma explicação. Acontece que os anéis de Saturno, eles estão cada vez menos inclinados, ou seja, cada vez mais visíveis de perfil, e eles são anéis muito finos. E a gente pode deduzir isso quando a gente compara o semi-eixo maior do disco do planeta, né? Aliás, o semi-eixo maior dos anéis, né? Que mede 43,4 segundos de arco, nessa oportunidade ali, com o semi-eixo menor, que mede apenas 2,9 segundos de arco. Então, os anéis estão bastante perfilados e, portanto, isso contribui para a diminuição do brilho aparente do planeta. Porque, evidentemente, se os anéis estão mais inclinados para nós, uma quantidade bem maior de luz solar acaba sendo refletida na direção da Terra. O globo do planeta, propriamente dito, ele tem um diâmetro equatorial nessa data da oposição de 19,1 segundos de arco. E como Saturno é achatado, bastante achatado na direção do diâmetro polar, 15,2 segundos de arco, né? Então, uma diferença de praticamente 4 segundos de arco entre o diâmetro equatorial e o diâmetro polar de Saturno. Isso fica bastante aparente quando a gente observa o globo do planeta através de um telescópio. Além da oposição de Saturno, um dos grandes atrativos do céu de setembro vai ser o eclipse lunar parcial, que vai acontecer no dia 17 e que será totalmente visível no Brasil. Será um eclipse meio raso, um eclipse parcial onde apenas 8,48% do diâmetro lunar vai entrar dentro do cone de sombra que a Terra projeta no espaço. Então vejam só, o eclipse começa às 21 horas e 41 minutos da noite do dia 17 de setembro. Em Porto Alegre a Lua vai estar a 44 graus de altura. A Lua entra na sombra às 23h12, com a Lua mais alta, a 58 graus. O instante central, ou fase máxima, se verifica às 23h44, com a Lua a 61 graus de altura. E depois, na madrugada, a Lua sai da sombra, no início da madrugada, às 0h15, já do dia 18, né? Altura de 62 graus. E finalmente sai da penumbra a 1h47, quando a Lua já vai estar um pouquinho mais baixa. Mas o fenômeno poderá ser perfeitamente acompanhado em Porto Alegre, onde a Lua cheia vai nascer às 17h59 do dia 17, vai passar pelo meridiano às 0h20 da madrugada do dia 18 e vai ter ocaso às 6h02 do mesmo dia 18. E aqui nós temos um gráfico que mostra a sombra da Terra e a trajetória que o nosso satélite vai fazer em relação a essa sombra. Então aqui nós temos a entrada na penumbra, o primeiro contato da Lua com a sombra, a fase máxima, observem que apenas uma pequena fração do diâmetro lunar, né, como eu disse antes, cerca de 8,5%, entra dentro da sombra, a saída da sombra e aqui a saída da penumbra. É um eclipse parcial, bastante raso, mas que poderá ser visível amplamente aqui na metade ocidental da África e da Europa, na metade leste da América do Norte, em boa parte da América Central e em toda a América do Sul, né? Sendo que a América do Sul é o continente mais bem posicionado para a observação desse fenômeno. Você já é assinante do portal Ciência e Cosmos? Se não é, está perdendo conteúdos exclusivos. E entre eles, o material que nós estamos apresentando na oficina de hoje. Quem assina o portal Ciência e Cosmos já recebeu esse material há mais de 2 meses. Tá? Então, apenas para você ter uma ideia. Mas não é só efemérides astronômicas. Lá existem conteúdos como atuais de astronomia, astronomia hoje, conteúdos de memórias, túnel do tempo, fatos históricos, observações de fenômenos atmosféricos, diário do observador, crônicas, resenhas de livros, etc. Venha estudar astronomia comigo. Assine o portal Ciência e Cosmos. Olha lá.
apenas R$ 49,90 por ano. Se você for professor, paga apenas R$ 39,90 por ano, e se você for estudante, apenas R$ 29,90 por ano. E claro, o pagamento é facilitado, né, meu diretor? Basta usar o Pix da rede Ômega Centauri, universoastronomia22@gmail.com. Você ficou em dúvida sobre qual publicação vai comprar? Será que compra o meu livro? Será que assina o portal Ciência e Cosmos? Será que compra o dossiê VASP 169? Bom, na dúvida, meus queridos, por que não levar tudo, né, meu diretor? Por que não comprar tudo? E a rede Ômega Centauri, até a meia-noite de 30 de setembro de 2024, está com uma promoção especial chamada Combo de Inverno, onde você pode adquirir, veja só, hein? O meu Atlas de nuvens, de R$ 129,90 por apenas R$ 74,90. Você pode comprar o dossiê VASP 169 de R$ 19,90 por R$ 14,90. Você pode assinar o portal Ciência e Cosmos de R$ 49,90 por R$ 39,90. Você pode comprar a nossa videosérie Astrosociologia de R$ 99 por apenas R$ 39,90. Você leva também o meu livro por R$ 34,90 e ainda ganha inteiramente grátis o calendário da rede Ômega Centauri para o ano 2024, onde existe mês a mês o resumo das principais ocorrências astronômicas. O valor total que você ia desembolsar se adquirisse tudo isso em situação normal seria de R$ 344,50, mas com o combo de inverno da rede Ômega Centauri, você vai investir apenas R$ 204,50. Né? Claro, paga no Pix, com toda facilidade. Né? Aproveitem, portanto, até a meia-noite de 30 de setembro de 2024 e prestigiem o nosso trabalho e o trabalho da rede Ômega Centauri. Esta foi a oficina de astronomia número 498. Eu retornarei na próxima oficina de astronomia. Até lá e muito obrigado pela sua atenção.